Eu queria ler um texto da palavra. Se vocês quiserem acompanhar, podem acompanhar, pegando as suas Bíblias e abrindo o texto. Se não, acompanhe conosco, ouvindo o que nós temos a dizer. Está lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 19 até o versículo de número 24. Olha só o que nos diz aqui. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 19 até o versículo 24. Nós estamos aqui na oração sacerdotal, nós estamos aqui na última grande oração que Jesus Cristo fez na companhia dos seus discípulos. É certo que ele vai fazer as suas últimas orações quando ele está lá no Calvário, quando ele vai lá para o Getsemane, mas aqui é a última grande oração registrada, onde você tem todo o conteúdo das palavras de Jesus, os motivos pelos quais ele intercedeu a Deus. Então, nós temos aqui diante de nós uma rica preciosidade mesmo, em virtude do conteúdo, dos ensinamentos, das doutrinas que nos são colocadas aqui nessa passagem. Não dá para a gente fazer um estudo aqui em relação a ela, mas pelo menos fazer esse destaque que está diretamente relacionado a esse momento que nós estamos aqui nos encontrando. Então, diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 19 até o versículo de número 24. Cristo assim orou ao Pai, na companhia dos seus discípulos. É a favor deles que eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Que palavras gloriosas, meus irmãos, nós encontramos aqui nessa passagem diante de nós. Essa unidade, essa união que Cristo aqui coloca, que ele tem com Deus e que ele tem conosco e, consequentemente, nós temos também com Deus. Inclusive, no domingo anterior, ou seja, ontem, fez uma semana, a gente viu um pouco disso, da união que nós temos em Cristo. Então, é algo muito profundo, é algo muito abençoador, é algo muito edificador, nós podemos ter essa convicção. Estamos ligados ao nosso Salvador. Veja que, uma vez que isso acontece, que estamos ligados a Cristo, Cristo está ligado ao Pai, nós também estamos ligados uns aos outros, nós que estamos em Cristo Jesus. Então, isso é um vínculo espiritual que jamais pode ser quebrado. Isso é um vínculo espiritual que jamais pode acabar. Enquanto nós estamos na nossa peregrinação aqui na Terra, nós estamos experimentando a companhia do nosso Salvador. Tanto é que ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E uma vez que todos quantos estão em Cristo têm a comunhão com ele, automaticamente, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós estamos tendo essa comunhão também com o Senhor. Isso é um privilégio muito grande que nós temos. O privilégio de estarmos unidos uns com os outros, a partir da nossa união com Cristo, e de nós desfrutarmos desse vínculo inquebrável, ao longo de toda a nossa caminhada aqui na Terra. Então, Cristo aqui, ele faz essa oração. Cristo aqui faz essa intercessão para que nós, que somos seu povo, possamos estar em comunhão uns com os outros, para que assim a gente possa evidenciar o amor de Deus em nossas vidas, o amor de Deus em nossos corações. Então, é muito importante nós podermos ter esse privilégio na nossa vida, podermos ter ciência desse fato em relação à nossa existência aqui na Terra. Então, que a gente possa cada vez mais preservar essa unidade. Veja que foi um dos motivos pelos quais Cristo aqui intercedeu ao Pai, para que nós sejamos um só, assim como ele é um só com o Pai. O caso de Davi lá no deserto, o caso de Davi fugindo de seu filho, o caso de Davi sofrendo uma tribulação, mas veja que a postura que Davi teve foi de buscar ao Senhor. E aqui é o grande desafio que nós também temos na nossa vida. Porque às vezes é fácil, quando as circunstâncias são favoráveis,
quando tudo está correndo bem na nossa vida, né? Que Deus vai nos abençoando com aquilo que a gente deseja, alegrando o nosso coração. Então, nessas circunstâncias, nós temos uma certa, entre aspas, facilidade em buscar a Deus. Contudo, a gente sabe que isso às vezes não acontece quando as circunstâncias elas são contrárias. Mas o que a Bíblia nos ensina é que, independente das circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas más, a gente tem que estar buscando ao Senhor, meus irmãos. A gente tem que estar buscando ao Senhor. A gente tem que estar buscando ao Senhor. E a gente está vivendo dias de grande provação. Não sei se os irmãos estão pensando dessa forma. Eu, particularmente, penso, entendeu? Quer seja aprovação nossa pessoal, quer seja aprovação nossa em termos familiar, quer seja aprovação nossa em termos social. E nós, como igreja, nós devemos dar uma resposta, entendeu? O mundo está desesperado. As pessoas estão sem esperança. As pessoas estão abatidas, mas a igreja ela tem que agir de maneira diferente para que o mundo olhe e veja o que é que esse povo tem de diferente. O que é que esse povo age de maneira diferente? Por que é que esse povo é assim? A gente vai chegar e vai dizer, porque nós fomos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E em nós habita o Espírito Santo. Olha só o testemunho que a gente vai dar. Olha só a mensagem que a gente vai proclamar. Entendeu? Então, é justamente nisso que a gente tem que estar afirmando a nossa fé e concentrando a nossa disposição, entendeu? Buscar ao Senhor, buscar ao Senhor. Com essa quarentena, a gente vê, eu sei que existe casos e casos, mas, de certa forma, a gente está tendo um tempo maior, né? Porque aí você sai um pouco daquela rotina, você sai um pouco das suas obrigações. Então, aproveita para fazer uma leitura sistemática da palavra. Aproveita para escutar bons sermões. Aproveita para ler livros. Eu não vou emprestar os meus aqui não, porque senão eu vou ficar sem nenhum. Depois eu sempre pesquiso, né? Mas aproveita para ler bons livros. Ou seja, façamos alguma coisa, meus irmãos, para que a palavra de Deus esteja penetrando no nosso coração. Porque você vai ver, você vai perceber a diferença que isso vai gerar na nossa vida, entendeu? Então, você vai estar passando pelo deserto? Vai. Você estará passando pelos vales, os vales áridos da vida? Vai. Mas você vai estar experimentando a presença do Deus Todo-Poderoso no seu coração. Aí sim vai fazer toda a diferença. Porque dificuldades, problemas, todos nós passamos. A grande questão é como nós lidamos com essas dificuldades, como nós lidamos com esses problemas. Então, o Salmo 63, ele nos traz à memória justamente esse aspecto, entendeu? E nós devemos buscar a Deus com todo o nosso desejo, que nós devemos buscar a Deus para que Ele seja o nosso deleite, que nós devemos buscar a Deus para que nós possamos experimentar da sua defesa, da sua proteção. Os 3Ds do Salmo 63. Então, a gente vai ver que, na medida que nós atravessamos a nossa peregrinação aqui na Terra, muitas circunstâncias virão para poder provar a nossa fé. Então, pega tudo que a gente está aprendendo, pega tudo que a gente está observando, vê esse exemplo de Davi e vamos enfrentar, entendeu? Vamos enfrentar. Não importa o deserto que nós estejamos atravessando, entendeu? Então, que a gente pense muito nisso, meus irmãos. Eu queria trazer isso aqui à memória, porque, via de regra, como seres humanos que nós somos, a gente tem essa disposição de esquecer, né? A gente é muito esquecido, a gente esquece muito das coisas. Então, às vezes, você tem ali uma hora de mensagem, você tem ali um período de estudo, e aí você sai e tem aquela tendência natural de esquecer. Então, a gente tem que estar sempre trazendo isso à memória, tem que estar trazendo sempre isso ao nosso coração. Eu me lembro muito aqui das palavras do profeta Jeremias, lá no livro de Lamentações. O profeta Jeremias, lá no livro de Lamentações, ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, a gente tem que se expor à palavra. E ela tem que estar sempre avivando a nossa esperança, avivando a nossa confiança no Senhor. Eu não estou dizendo que, com isso, a gente não vai ter momento de tristeza. Não. Eu não estou dizendo que com isso a gente não vai ter momento de ansiedade. A gente vai. Mas é através disso que a gente vai combater esses sentimentos pecaminosos que estiverem surgindo no nosso coração. Porque a incredulidade, ela é igual mato.
ela vai crescendo, entendeu? Vai crescendo aos poucos. Começa ali pequenininha, entendeu? E vai desenvolvendo, vai se enrijecendo. Quando vê, tá lá aquele matão todo grande. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tem que cortar logo no início. Então, chegou ali, ó, aquela sementezinha de incredulidade, palavra. Chegou ali aquela semente de incredulidade, oração, meus irmãos, que é uma outra coisa também muito importante, entendeu? De nós nos quebrantarmos, de nós desfrutarmos da comunhão com Deus em oração, entendeu? De ter ali aqueles momentos, quer seja como família, quer seja como pessoa, para que a gente possa buscar ao Senhor em oração. Vocês vão perceber, vocês vão ver como isso vai fazer diferença nas nossas vidas. É aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, não, que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, Filipenses capítulo 4, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, essa é a promessa que nós temos diante do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Islane aqui está me ajudando aqui, ela está sussurrando aqui os versículos aqui, porque a gente tem que ter uma esposa auxiliadora. Então, ó, é justamente isso, entendeu? Essa paz que Deus nos promete, essa paz que Deus ele nos promete na sua palavra, entendeu? A gente vê lá em Gálatas capítulo 5, que uma das evidências do fruto do Espírito é paz. E a Bíblia diz que, uma vez que nós somos salvos, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, se o Espírito Santo habita dentro de nós, a gente já tem a paz, entendeu? Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa desenvolver essa paz. Como? Através de meios de graça. Quais são os principais? Palavra e oração. Oração e palavra. Então, busca a Deus através desses meios, porque hoje você vê, da parte de algumas pessoas, as pessoas buscando a Deus através de algumas experiências sobrenaturais, aquele negócio, né, totalmente especial. Não, gente, a busca que a gente faz de Deus, ela é uma busca diária. Ela é uma busca contínua e ela se revela através das nossas ações do dia a dia, entendeu? De coisas práticas. Agora, você precisa se envolver. Isso é algo que a gente não pode delegar para outras pessoas. As outras pessoas não vão fazer por nós. Você tem que fazer por você. E cada um de nós temos que fazer. A Alex até disse, se nem aparecer aí, ela vai aparecer, viu, Alex? Ela vai dar o fechamento aqui na nossa live. Então, veja, a gente tem que fazer isso, entendeu? Individualmente falando, cumprir com a nossa responsabilidade. E aquela questão, eu sempre penso nisso, trazendo como exemplo essa questão do exercício físico. Né? Eu até estou fazendo alguns exercícios físicos, irmãos estão vendo que eu estou um pouco mais magro. Alguns até pensaram que eu estava doente, graças a Deus não. Graças a Deus não. Mas é por causa de alguns exercícios que a gente está fazendo. E a gente sabe que o primeiro dia do exercício, beleza, o segundo, ótimo, o terceiro, extraordinário, mas quando o tempo passa, a gente fala, rapaz, não vou fazer isso hoje não, entendeu? Não estou com estímulo, não estou com vontade. E aí você vai arrefecendo, né? Vai esmorecendo, né? Desanimando, né? Nessa questão, entendeu? Então, do mesmo jeito é a questão espiritual. Você começa bem ali, leitura bíblica, oração, passa um dia, passam 2 dias, aí depois você fica definhando, né? Não, gente, a gente tem que perseverar. Por isso que a Bíblia diz, a gente tem que perseverar. E o que é perseverar? Se manter ali, ó, naquela postura, se manter ali, ó, naquela ação, para que assim a gente possa manter-se sempre desenvolvido em termos espirituais, crescendo em termos espirituais. Então, fica essa dica para os irmãos, né? Nós buscarmos a Deus de maneira que a gente deseja a Deus, de buscarmos a Deus de maneira que Ele seja o nosso deleite, a nossa alegria, de buscarmos a Deus no sentido que Ele venha a ser a nossa defesa, que Ele venha a ser a nossa proteção. Então, que os irmãos pensem nisso, entendeu? Revejam a mensagem, revejam a meditação e possam ver como isso se aplica em nossas vidas. Ok, gente? Ok? O presbítero Antônio Gomes aqui falou, gente, que os nossos olhos, eles são a janela da alma. É uma verdade, entendeu? Então, gostei do conselho que Antônio Gomes falou. Desliguem os seus aparelhos de TV, pelo amor de Deus. E se tiver de ligar, que seja o TV smartphone para estar acompanhando o canal da igreja, entendeu? Os sermões, entendeu? Vai lá no YouTube e vê, entendeu? Outro sermão que seja bom. Porque é isso, meus irmãos. Porque aí e a gente hoje está
bombardeado de notícias ruins, né? Bombardeado. Se liga a televisão, é desgraça, é aquele negócio. Eu não nego que a gente deve esquecer essas coisas, até porque elas são reais. Eu não nego, muito pelo contrário. A gente não pode negar a gravidade, né? Você solta uma coisa, ela tem que cair porque é a lei da gravidade. Agora, você não pode viver em função dessas coisas e, sobretudo, enxergar essas coisas esquecendo do seu Deus. Eu sempre uso como ilustração, aquela passagem na qual Pedro e Cristo, eles andam sobre as águas. Todo mundo aqui sabe, entendeu? Então você observa ali claramente, quando Pedro, ele estava com seus olhos fitos em Cristo, ele conseguiu andar por sobre o mar. Foi um milagre, entendeu? Foi um milagre. Somente ele e Jesus Cristo, na história da humanidade, tiveram um milagre daquele jeito. Somente. Você pode olhar em toda a história da revelação, que é Antigo, que é Novo Testamento, duas pessoas andaram sobre as águas. Quem foram? Jesus Cristo e Pedro, entendeu? Então, Pedro ele é um privilegiado nesse sentido. Mas na medida que ele começou a olhar para a força do vento, ele começou a definhar. Então, o que muitas vezes a gente faz é isso, é olhar as forças do vento. E a gente termina se alimentando dessas coisas e termina absorvendo essas coisas no sentido que elas acabam prejudicando a nossa fé, entendeu? Então, eu volto a dizer aquilo que eu tinha dito agora há pouco, baseado na palavra do profeta Jeremias. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, como o presbítero Antônio Gomes falou, os olhos são a lâmpada do corpo. Então, você só vai trazer à memória aquilo que você vê, aquilo que você escutar. Então, se você se alimenta de coisas que não lhe edificam, você não vai trazer coisas boas à sua memória. É o resultado e o efeito. Não tem como acontecer, entendeu? Então, repito, a gente não pode se desconectar da realidade. Não pode. Você vive aqui no mundo, você tem os seus problemas, tudo bem. Mas também a gente não pode absorver tudo que existe negativo ao nosso derredor, ou em nosso meio, né? Em nosso meio, ao nosso derredor. Então, não podemos. Então, a gente tem que estar fixando, alimentando a nossa alma com as coisas de Deus, sabendo que por mais dificuldades que a gente tenha, por mais problemas que nos sejam apresentados, é aquilo que João disse lá na sua carta: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, a gente tem que ter essa consciência, entendeu? Essa consciência. O que eu sou em Cristo Jesus é aquilo que a gente viu lá da nossa união em Cristo, entendeu? Então, o que é que nós somos em Cristo Jesus? Somos eleitos de Deus. O que é que nós somos em Cristo Jesus? Somos justificados. O que é que nós somos em Cristo Jesus? Santificados. O que é que nós somos em Cristo Jesus? Nós somos adotados. O que é que nós somos em Cristo Jesus? Nós fomos feitos novas criaturas. Então, tantas coisas boas que nós somos em Cristo Jesus. Então, a gente deve considerar essas bênçãos, ver tudo que Deus já nos fez e ver essas outras coisas que são difíceis, mas que são passíveis de você poder vencer, não pela sua própria força, mas pelo poder de Deus que opera em nós. Então, a gente tem que ter sempre essa perspectiva, a gente tem que ter sempre essa visão, entendeu? Para que a gente não absorva essas questões do mundo e veja que isso é um fim em si mesmo. Não, não. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Lembre-se daquilo que o autor aos Hebreus ele fala lá no capítulo 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então, somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo, entendeu? Lembre-se daquela passagem de 2 Crônicas 22, a libertação que Deus deu ao rei Josafá e a todo Judá, sem que eles tivessem necessidade de levantar uma só espada. Até um dia desses, acho que a nossa irmã Marisa mandou uma pregação em relação a esse texto que me fez lembrar essas coisas, entendeu? Então, essa questão da gente ver que o Deus ao qual nós servimos é o Deus que faz proezas. Então, você vê essa situação normal, natural, mas nós servimos o Deus que é todo-poderoso. Ele age também no sobrenatural. Então, deve ter sempre essa perspectiva, devemos ter sempre essa visão. Então, que Deus abençoe, que os irmãos tenham uma boa noite. Nos desculpe por qualquer coisa e qualquer acréscimo, qualquer dica que os irmãos queiram dar, por favor, nos dê, para que assim a gente possa melhorar esse momento e fazer com que a gente possa ter esse instante de edificação e de crescimento espiritual, ok? Então, que Deus nos abençoe e que seja com cada um de nós. Amém.